Bom, meus queridos, então vamos lá para mais uma etapa, né? Esta aqui é o terceiro vídeo, tá bom? Se você pegou a partir desse aqui, volte porque tem outros dois, tá? Não se perca não. Então a gente estava falando, né, que se a gente tiver uma poligonal fechada, né, a gente vai ter aí a leitura por ângulos internos, né, ou ângulos deflexionários, tá? Então a gente verificou aí dois erros diferentes, né? Então um erro se a gente tiver um erro pelos ângulos internos e um outro erro pelos ângulos externos, né? Desculpa, externos não, deflexionários, tá? Ok. Aí agora, pessoal, a gente precisa verificar a tolerância do erro angular. O que a norma fala sobre esse erro que a gente acabou descobrindo aí, tá? Então lá a NBR 13.133 de 1994, ela fixa lá várias classes de poligonais, tá? Vários tipos de poligonais, e aí para cada tipo de poligonal dessa, ela atribui uma tolerância, tá? Uma tolerância em função do número de vértices, tá bom? Então vamos aqui observar, né? Então essa tolerância vai ser o que? Vai ser o B, né? Bzinho, que esse Bzinho aí vai ser em função da classe da poligonal, e a gente tem para a primeira classe da poligonal, adensamento da rede geodésica. Isso aqui vai ser fruto de trabalho para vocês, tá, pessoal? Eu não vou me deter explicando aqui o que é cada classe dessa aqui, que a gente vai demorar muito tempo, não vai chegar a quase lugar nenhum. Então essa daqui, para você entender, eu vou já anexar lá no Classroom a NBR 13.133 e você vai dar uma lida e responder algumas perguntas. Mas o que a gente precisa entender é isso aqui, ó. Quando a gente tem a primeira classe, então a norma fixa aí um Bzinho, uma tolerânciazinha de 6 segundos em função do número de vértices, tá? Quando a gente tem a segunda classe, isso aí cresce para 15 segundos, 20 segundos, 40 segundos e 180 segundos, ok? Os levantamentos topográficos, o tipo de classe que a gente mais utiliza, tá? Pra gente seria aí a classe 4 ou a classe 5, tá? Esses outros, até talvez a classe 3. Mas as outras classes aí é mais um nível maior de exigência, tá? Então note o seguinte, vamos lá. Dito isso, dessas classes, né, a gente multiplica esse fatorzinho, essa quantidade de segundo aí, tá? Vezes a raiz quadrada do número de vértices que a gente tem na nossa poligonal, tá bom? Então, dependendo da quantidade de vértices, a gente vai aceitar isso aí, ou não, né? Bom, então a gente descobriu lá nas nossas poligonais anteriores, pela somatória dos ângulos internos, a gente tem um erro de fechamento aí de mais 2 segundos, de mais 2 minutos, né? E pelo somatório dos ângulos deflexionários, né, a gente tem um erro de fechamento de menos 4 segundos. Lembram lá, né? Ok. Então agora vamos aplicar aí a questão da norma. O que a norma coloca pra gente? Então ela diz o seguinte, ó, que a tolerância, se a gente tomar como base a classe 4, né, de 40 segundos, e a classe 5, de 180 segundos, né? Então 40 segundos vezes raiz quadrada de 5, ou seja, raiz quadrada do número de lados que a gente tem isso daí igual a 89 segundos, né? Transformando, a gente vai ter mais ou menos 1 minuto e 29 segundos, ok? Se a gente observar pela classe 5 do levantamento topográfico, a gente vai entender aí que então a gente tem 180 segundos vezes a raiz quadrada de 5, né? Isso igual a 402 segundos, o que leva a gente a mais ou menos 6 minutos e 42 segundos. Aí você pode perguntar, beleza, e daí? Né? E daí é o seguinte, pessoal, a norma ela te dá uma direção de aceitabilidade do padrão do levantamento topográfico.
Então, desses duas classes de levantamento topográfico que tem aí, a classe 4 e a classe 5, o que englobaria os erros que a gente tem, né, a metodologia e tudo, é o da classe 5, né, porque você observa aqui que a norma vai tolerar para esse tipo de levantamento 6 minutos e 42 segundos. Então a gente tem aqui, ó, um erro maior, né? O nosso maior erro aí é de 4 minutos. Esses 4 minutos está compreendido aí dentro de 6 minutos. A gente não pode, de hipótese nenhuma, pegar aí o outro levantamento, o tipo de levantamento 4, porque ele não abrange, ó, tá certo? E aí nem assim por tabela o 3, o 2 e o 1, tá, pessoal? Quanto maior for a classe, menor é a aceitabilidade de erro, tá? É importante que tenha isso na mente também. Então, classe 1 vai ter uma quantidade de erros menor ainda, tá? Bom, então para esse levantamento aqui, com esses dados que a gente obteve aqui, ó, de 2 segundos e menos 4 segundos, o tipo de levantamento topográfico que a gente deve fazer, que a gente deve usar a metodologia, é o do levantamento classe 5, beleza? Tá ok? Beleza, pessoal. Com isso a gente termina aí essa parte de entender o que é o erro angular, tá certo? A gente vai entrar agora numa parte bem mais pesada, que é a parte de cálculo do fechamento da poligonal mesmo, tá? Encontrar as coordenadas parciais, as abscissas, as ordenadas, tá bom? E aí, para isso, tá, a gente vai fazer aqui uma brevezinha revisão, né, do que a gente precisa entender lá da nossa trigonometria, tá? Então, pessoal, é o seguinte, a gente tem aí, ó, os eixos X e o eixo Y, né? E a gente tem o comprimento do alinhamento, né? Esse comprimento do alinhamento que a gente tem aí é o nosso alinhamento propriamente dito, tá, pessoal? Cada alinhamento vai ter uma projeção no eixo X e no eixo Y, tá bom? Esses eixos X e esse eixo Y, eles vêm lá do plano cartesiano, tá? Plano cartesiano que tudo embasa os nossos processos matemáticos, né? O que a gente vai fazer aqui é apenas entender o plano cartesiano e como manipular ele para o que a gente quer em topografia, tá bom? Então a gente já pode dizer que o eixo Y, né? O eixo Y é o eixo norte-sul, tá? Ele vai estar ali referenciando norte-sul. O eixo X vai estar referenciando, então, leste-oeste. Tá ok? O nosso rumo vai ser, propriamente dito, esse ângulo aí, ó. Né? Esse ângulozinho aqui, ó. Do norte ou do sul até o alinhamento. Tá? Do norte ou do sul até o alinhamento. Então, a gente vai ter uma relação matemática para determinar essa projeção no eixo X, tá? E uma outra relação matemática para determinar a projeção no eixo Y, tá certo? Legal, lindo e maravilhoso, né? Qual é essa relação? Então a gente tem para o eixo X o comprimento do lado vezes, tá? Vezes seno, ok? Vezes seno do rumo, né? Vezes seno do rumo. E o comprimento do lado vezes cosseno do rumo, a gente vai determinar a projeção em Y. Legal? Professor, como é que eu faço isso na minha calculator, na minha calculadora, na minha maquininha de calcular? Bom, pessoal, toda calculadora tem essas três funções aqui, ó. Seno e cosseno. Eu puxei a do computador aqui, mas você vai puxar aí a sua da sua calculadora, né?
eu até estranhei aqui porque eu pensava que ela tinha, né? A gente até viu ali um outro videozinho. Eu até pensava que tinha ângulos, graus, minutos e segundos, né? Mas não tem. Infelizmente não tem. Mas de qualquer forma, você vai usar essas funçõezinhas aí. Então, se você precisar de seno, né? Então, seno, tá? Aí ele vai te perguntar lá qual é o ângulo, você digita lá, ó, 45 e aperta na bolinha do grau, minuto e segundo. Eu posso estar gravando um videozinho depois aí pra gente ver na nossa calculadora mesmo, tá? Então, mas essa vai ser sempre a função. Você sempre chama a função, tá bom? Não tá funcionando aqui. Eu vou fazer um videozinho depois com a nossa calculadora mesmo, tá? Beleza? Então, pessoal, essa daí é o que a gente vai... Essa relação aqui é o que a gente vai fazer para descobrir as coordenadas parciais e as coordenadas, as abscissas e as ordenadas parciais. Tá bom? Beleza? Tá certo? Então, deixa eu fechar esse vídeo agora e a gente iniciar outro videozinho. Beleza? Valeu, até daqui a pouquinho.